E agora nós começamos a falar sobre Isaac. Eu já queria apresentar para os irmãos aqui um resumo daquilo que nós vamos falar hoje. A linha do tempo da vida de Isaac. Então nós temos ali em Gênesis capítulo 21 a 22, Abraão e Isaac. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é um panorama, trazendo um panorama dos patriarcas da vida deles. Porque se nós fôssemos versículo por versículo estudar cada um separadamente, nós iríamos ficar aqui até a volta de Jesus. Então nós vamos estar passando por cima desses acontecimentos e tirando o aprendizado deles. Mas vamos continuar na nossa linha do tempo. Abraão e Isaac, capítulo 21 e 22. Depois nós temos a história de Esaú e Jacó, lá no capítulo 25 e também no capítulo 27. Nós temos ali Isaac e Abimeleque, que era o rei da cidade de Gerar, no capítulo 26. E ali depois a gente termina com Jacó roubando a bênção do irmão e fugindo para a casa do seu tio Labão. E nós vamos começar esse estudo trazendo uma outra coisa que eu queria ter introduzido com os irmãos semana passada, mas não houve tempo. Os irmãos estão vendo aqui alguns nomes, vários nomes. Esses são os nomes de Deus, os nomes que estão presentes na Bíblia, de como ela foi escrita no hebraico. Então nós temos aí diversos nomes das quais denominavam Deus. Nós temos ali El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, Deus no controle. Nós temos também Jiré, Deus de provisão, Adonai, que é o que mais aparece em todo o Antigo Testamento, Adonai e El Elyon. Adonai, Senhor, e El Elyon é um Deus que não há outro igual, um Deus único, que é até como Abraão chamava a Deus, El Elyon. Nós temos ali Jeová Nissi, Yahvé Nissi. Jeová é um termo que foi inventado abrasileirado. Não existe esse termo Jeová na palavra de Deus, não existe. Nem na tradução original do hebraico, que é Yahweh ou Yahvé. Então, Yahvé Nissi, que é Deus é a minha bandeira. El-Rai, Deus que tudo vê, ou El-Roi, que era como Agar, a serva de Abraão, chamava Deus. El-Roi, o Deus que me vê. E vemos todos esses nomes, mas por que todos esses nomes? Porque as pessoas chamavam Deus de tantas formas diferentes. Isso se dava culturalmente, por causa dos povos que viviam ali. Os cananeus chamavam por um nome, os filisteus por outro, os mesopotâmios por outro. Eu gostaria de lembrar desse prefixo que nós vemos aqui, El. El é um prefixo muito usado aqui, El Shaddai, Elohim, El Elyon, El Caná, El Roi, dentre outros. Por que El? O que significa El? El significa Deus Criador. Nós vamos ver em escritos mesopotâmios datados da época de Abraão, de mais de 2000 anos antes de Abraão, na época de Abraão, nós vamos ver escritos colocando ali, escrevendo o nome de El. Mas quem era El para os mesopotâmios? Para os mesopotâmios, para os sumérios, lembrando que Abraão ele era um mesopotâmio, ele era um sumério, ele veio da cidade de Ur, nasceu ali em Ur dos caldeus. Eles tinham uma divindade que se chamava El. Mas que divindade que era essa? Era um Deus que eles consideravam velho, um Deus que criou as coisas, mas se afastou, um Deus que não tinha ídolos feitos de madeira, de barro. Era um Deus que foi esquecido pelos sumérios. E quem era esse Deus? Esse Deus é da tradição que veio passando de muitos anos. Era o Deus que livrou-os do dilúvio. E quem é esse Deus? É o Deus Criador, que ao longo dos séculos foi sendo esquecido e sendo trocado por divindades que eram feitas de barro, eram feitas de madeira, de ouro, de cobre. Então nós vemos que ao passar do tempo as pessoas foram se esquecendo de Deus. E o El foi esquecido por muitos anos, até ele se revelar a Abraão como Senhor, como Adonai, como El Elyon, o Deus Criador, o Deus absoluto. E eu queria introduzir com esses nomes porque é muito importante quando nós lemos o Gênesis, nós vemos vários desses nomes e nós não entendemos o porquê eles estão ali. Porque quando a gente vê a história de Abraão, uma hora Abraão e Agar chamam Deus de El-Roi. Outra hora Abraão chama Deus de El Elyon. Outra hora Abraão chama Deus de El Shaddai. Isaac chama Deus de Adonai. Por quê? Por causa dessas diferenças culturais. Cada um dava um nome diferente.
mas sempre com esse prefixo El, nesse período dos patriarcas, era muito utilizado. Isso para que nós possamos compreender a partir do capítulo 11, começa a história de Abraão, até o final da história de Jacó. Nós vemos esses nomes sendo usados. Então, quando os irmãos lerem novamente o texto de Gênesis capítulo 11 até a história de Jacó, os irmãos percebam os nomes dados para Deus. É muito interessante a gente perceber isso. A gente vai continuar agora aqui, falando um pouco das viagens que esses patriarcas fizeram. A gente vê a viagem de Abraão, que ele saiu ali de Ur, da Mesopotâmia, seguiu ali, subiu o rio Eufrates e foi ali para a terra de Israel, a terra onde Deus prometeu, a terra prometida a Abraão. Ali a gente vê ali em cima Harã, que foi a cidade onde o seu irmão Naor habitou, onde mais para frente Jacó vai fugir do seu irmão Esaú, que nós vamos ver mais para frente. Ele vai para Harã, Padã Harã, onde morava também Rebeca, que nós vamos ver também. E depois Abraão ele voltou e desceu para baixo, certo, meus irmãos? Desceu ali para a terra do Egito, depois voltou ali para Israel e se estabeleceu nos carvalhos de Manre. E dali, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se mudou ali para a terra de Gerar. E foi ali que ele teve Isaac, que nós vamos começar na nossa história hoje. Então Isaac ali nasceu na terra de Gerar. Gerar, onde era a terra dos filisteus, onde hoje é a faixa de Gaza. Então a gente vê aquelas reportagens lá, a faixa de Gaza, os bombardeios do Hamas contra Israel, acontece ali naquela região. Em Gerar, onde antigamente era o deserto de Negueb, que fazia uma divisão ali com o Egito, a península do Sinai, onde tinha o Monte Sinai, um pouco antes ali de onde também Moisés ele viu a terra prometida, quando o povo voltava do Egito, ficava bem perto daquela região, ficava bem na divisa de Israel com o Egito, a terra de Gerar, a terra de Gaza hoje. Até o nome parecido, Gerar e Gaza, tem as mesmas vogais e a mesma entonação. E a gente vai falar sobre essa viagem de Isaac, que ele foi ali de Cádiz a Berseba. Berseba tem um significado interessante também, essa palavra. Então ele faz esse círculo e vai até Betel, Siquém. Siquém era a cidade que hoje é Jerusalém, então Siquém ela teve o nome trocado. Quando o rei Davi mais para frente vai invadir a cidade de Siquém, vai conquistar, que fazia parte do território de Benjamim, agora faz parte do território de Judá, quando Davi a conquista, e transforma ela em Jerusalém. Então esse foi o caminho que os patriarcas fizeram. E é interessante nós imaginarmos que essa região, essas cidades existem até os dias de hoje. Então se algum irmão aí tiver a oportunidade de ir para Israel, eu tenho essa vontade, esse desejo, a gente pode fazer todo esse caminho que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. As mesmas cidades, os mesmos rios, o Rio Jordão, todos esses rios que existiam, todas essas cidades, as montanhas, existem até os dias de hoje. E agora vamos continuar aqui, para que nós não demos nosso tempo, nós vamos falar sobre Isaac em busca de uma esposa. Então, depois do que nós falamos na semana passada, que Deus ele estabeleceu uma aliança ali com Abraão, Deus ele deu ali a Sara um filho já em idade avançada. Esse filho deu-lhe o nome de Isaac, que era o filho da promessa. Então Isaac era o filho da promessa, prometido por Deus para que gerasse descendentes a Abraão. E como Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu. E Isaac foi o fruto dessa promessa que Deus fez com ele. E um pouco depois já, alguns anos depois do nascimento, da juventude de Isaac, passou-se muito tempo. E com 40 anos Isaac se via só. E Abraão, preocupado, porque já estava em idade muito avançada, preocupado em quem seria o herdeiro, então ele manda o seu servo atrás de uma mulher para Isaac. Isaac já estava ali dos seus 40 anos e o servo prometeu a Abraão que iria à terra de sua família, a terra lá de Harã, de Padã Harã, onde vivia o seu irmão Naor e o seu sobrinho Betuel. E da casa de Betuel saiu Rebeca, que era filha dele, e também tinha um irmão chamado Labão, que vai ser muito importante também. E esse servo de Abraão foi até Padã Harã, foi até Harã, para buscar Rebeca. Ele não sabia que era Rebeca nesse tempo,
mas nós vamos ver o que aconteceu. E como que essa viagem desse servo se deu, como que ele encontrou Rebeca, como que ele encontrou uma esposa para Isaac. Eu gostaria de já começar lendo alguns versículos com os irmãos, lá em Gênesis capítulo 24. Vamos ler o verso 1 ao verso 4. Então você pode acompanhar a leitura aí pela tela, está sendo projetado para os irmãos verem, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. Nós vamos ver sobre essa viagem que o servo de Abraão fez para encontrar uma esposa a Isaac. E lemos assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Lembre-se disso, eu até grifei aqui, ó. Lembre-se dessa expressão: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E depois, mais para frente, no capítulo 24, nós vamos ver ali o servo, ele fazendo essa viagem até a casa dos filhos de Naor, dos netos de Naor, que era irmão de Abraão. E ao chegar lá, ele faz um pedido a Deus. Que pedido que esse servo fez a Deus? Senhor, a mulher de Isaque, a esposa que o Senhor vai dar a Isaque, que ela me acolha junto ao poço, porque como eles eram nômades, eles cavavam poços, e nós vamos ver mais para frente uma história de poços também. Então, eu vou até aquele poço, e quando chegar alguma moça em mim, e ela me perguntar, você quer água? E eu dizer que eu quero, e ela oferecer também água ao meu camelo, então eu terei certeza de que essa é a pessoa a quem o Senhor destinou a ser esposa de Isaque. E assim o servo fez. O servo foi, caminhou até ali o buraco ali onde eles captavam água, até o poço. E as moças se aproximaram ali ao tempo de pegar a água. E Rebeca também era pastora de ovelhas, ela pastoreava as ovelhas também e foi pegar um pouco d'água. E ali o servo de Abraão perguntou a ela, você pode me dar um pouco d'água? E ela deu um pouco d'água a ele e ainda perguntou, você quer que eu dou água para os seus cavalos? Então ele disse sim. Então ela vai lá, serve o servo e depois ela dá água para os camelos, do servo também. E nisso ele se alegra e fala, Senhor, é ela que o Senhor destinou a Isaque, ao filho do meu Senhor. Então o que acontece? Ele segue ali, quando a gente vai ver ali a partir do verso 12, então o servo orou ao Senhor e ele deu sucesso, o Senhor deu sucesso a ele. E ali no verso 15 a gente vai ver aqui o que eu acabei de contar, a moça chamada Rebeca que se aproximou, ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. E ali a gente vê no verso 18, queria ler com os irmãos, quando Rebeca ele vai dizer assim, sim, meu senhor, beba. Respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. O cântaro era um vaso. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água para os seus camelos também. Aí a gente segue o texto, e aí a gente vê no versículo 26 algo interessante que acontece com o servo. Então o servo se prostrou e adorou ao Senhor, porque ele havia encontrado aquela a quem Deus prometeu. Deus ouviu a oração daquele servo. E ele disse assim, louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abrão. Disse ele, o Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Então Rebeca ela vai correndo até a casa dela, e ela conta ao seu pai, ao seu avô também, que era ao seu pai, ao seu avô Naor, seu pai Betuel, sobre aquilo que aconteceu. E o servo segue ela. E ali eles se conhecem e Betuel e Labão entendem que aquilo realmente era divino, partia de Deus. Eles falaram, então ótimo, então ela vai ficar aqui por mais 7 a 10 dias aqui, a gente espera um pouco e aí depois vocês vão. Aí o servo disse, não, eu vou amanhã mesmo, eu vou agora. E foi aí que eles chamaram Rebeca e falou, você quer ir com esse homem? E ela disse, eu quero ir com ele. Então eles partiram e voltaram para a terra de Gerar, onde estava ali Isaque,
E logo quando eles estavam chegando ali na terra de camelo, a Rebeca e também o servo, eles já avistaram Isaac ali, e ela já cobriu o seu rosto, porque era um sinal de respeito nessa época, cobrir o seu rosto. Lembrando que hoje, quando a gente olha no Novo Testamento, na palavra do Senhor, dizendo o véu que antes era para cobrir, hoje já não é mais assim. Hoje o véu foi rasgado e nós estamos ali vivendo sobre a graça de Deus. Eu não gosto muito de usar o termo no Antigo Testamento nós vivíamos pela lei e hoje nós vivemos pela graça. Não é nada disso. Nós sempre vivemos pela graça. Acontece que eram tempos diferentes, eram estilos de vida diferentes. E Deus ele foi ali mudando as coisas bem devagar. Deus não simplesmente chegou e mudou tudo de uma vez. Os costumes errados, práticas erradas, não. Deus foi mudando ao longo do tempo. Deus foi ali adaptando a vida, moldando a vida daquelas pessoas até hoje. Então, Deus sempre mostrou e revelou a sua graça para com o seu povo. Deus revelou a sua graça para com o servo de Abraão, nessa ocasião. Deus revelou a sua graça para com Isaac, que nós vamos ver a seguir. Depois nós vamos falar sobre Esaú e Jacó, mas vamos continuar aqui, terminar essa história. Então, depois daquilo, que eles chegaram ali à terra de Arã, chegaram à terra de Gerar, na verdade, o servo com Rebeca, então eles se casaram, e ali daquela relação surgiram 2 filhos, que são Esaú e Jacó. E um pouco antes disso, nós devemos lembrar também Abraão, ele veio a falecer já em idade avançada. Sara também já havia falecido, Abraão já estava sozinho também. E depois disso, Isaac ele continuou na terra de Gerar e deu à luz ali, já casado com Rebeca, a 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós já ouvimos muito falar da história de Esaú e Jacó. Nós vamos continuar a falar da história deles hoje. Nós vamos olhar com outros olhos essa história. Nós vamos ver também Jacó com outros olhos. Mas antes, a gente estava vendo uma expressão ali no slide anterior, falando assim, põe agora, quando Abraão diz ao servo ir buscar Rebeca, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Sabe o que isso significa? Para nós isso não parece grande coisa, não tem muito significado. Mas é bom quando a gente entende essas coisas, e eu vou explicar para os irmãos o que significava colocar a mão embaixo da coxa. Isso significava um juramento. Quando você jura a alguém, você promete a alguém, naquela época você colocava a mão embaixo da coxa da pessoa e prometia a ela. E essa pessoa colocava ali, dava ali uma bênção, para que você ali fizesse algo, produzisse algo. Foi o que aconteceu ali com o servo. Então Abraão foi lá, abençoou o servo, e o servo colocou ali a mão dele embaixo da coxa de Abraão. E tem também um resquício arqueológico de uma estátua da época de Abraão, de cerca de 2000 anos antes de Cristo, que mostra um servo colocando a mão embaixo da coxa do seu senhor. Algo que foi ali encontrado na Mesopotâmia. Lembra? Mesopotâmia era a terra de Abraão. Então essa cultura, isso que eles faziam de colocar a mão embaixo da coxa daquela pessoa, daquele patriarca, era algo já conhecido, era uma tradição deles. Então eles colocavam a mão sobre a coxa para demonstrar ali um juramento, uma certeza. Quando ali a pessoa irá abençoar outra pessoa ali, ele colocava a mão sobre a coxa. E nós vamos ver isso mais para frente na história de Jacó também. Porque Jacó foi ferido na coxa pelo anjo. Nós vamos entender por que ele foi ferido na coxa. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com esse juramento que era feito, era uma cultura, era uma tradição dessa época, colocar a mão ali debaixo da coxa do seu senhor, como um juramento, como uma bênção que você ali declarava. Certo? Vamos voltar aqui falando sobre Esaú e Jacó. Eu coloquei até a expressão em hebraico antigo, Esau e Yaakov. Yaakov, ele teve esse nome que parecia ali a tornozelo, que no hebraico é Yed, e depois ficou Yaakov. Tem uma sonoridade parecida, Yav e Yaakov. Esse prefixo Yav, Yav, que é o tornozelo, e por isso foi dado ali o nome de Jacó, porque ele veio segurando o tornozelo do irmão Esaú. Esaú ali eram 2 irmãos gêmeos, mas que eram diferentes. Eram aqueles gêmeos que nós chamamos bivitelinos, né, que nascem ali em 2 placentas diferentes. Eles nascem diferentes, mas nascem ali ao mesmo momento, são gerados ao mesmo momento. Então nós temos ali Esaú, que era peludo, nasceu já com muitos pelos e gostava de caçar, de sair e tal. E nós temos Jacó, ou Yaakov.
E Jacó, ele era aquela pessoa mais de casa, gostava de fazer uma comida, de preparar algo para comer. Ali ele era mais caseiro. Então nós temos ali um contraste de figuras. Nós temos ali Esaú, era aquela pessoa mais forte, que queria sair para conquistar as coisas, caçar. E Jacó era aquela pessoa mais caseira. Isaac tinha preferência por Esaú. Já Rebeca tinha preferência por Jacó. E aqui nós já vemos um erro. Nós temos que entender que a família de Isaac ali, por mais que ele tenha sido um homem justo, um homem que perseverou ali com Deus, ele foi um homem pecador. A família de Isaac foi uma família desestruturada. Nós vemos ali um pai que tinha preferência por um filho e uma mãe que tinha preferência por outro filho. Um filho que brigava com outro filho, que queria matar o outro. Olha isso não é um sinônimo de uma família desestruturada? Sim. E é por isso que eu gosto da palavra de Deus, porque ela não esconde os erros dos seus personagens. A Bíblia não esconde os erros de Abraão. Abraão, quando teve um filho com a sua serva Agar. Abraão, quando se esqueceu de Deus ali, colocou ali Isaac como um ídolo. Então Deus não esconde esses erros dos patriarcas, não, pelo contrário. Deus mostra aqueles erros e mostra que Ele é justo e que Ele é capaz de, com a sua graça, perdoar. É por isso que a palavra de Deus foi escrita, para mostrar os erros das pessoas e ver como Deus influencia nessa história e como Deus entra com a sua graça e perdoa. Esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é mostrar a graça de Deus. Ele mostrando ali a sua graça para com essas pessoas, para com esses pecadores. E isso era sinônimo de pecado. O pecado entrou no mundo ali depois que Adão e Eva pecaram e erraram. O pecado de Adão ali ainda estava presente. E Isaac era um pecador, Esaú, Jacó era um pecador, Rebeca também era. Então a gente vê o pecado naquele lar ali, uma família desestruturada. Um irmão que odiava o outro irmão, que queria matar o irmão, que roubou a bênção do irmão. Isaac que tinha preferência por um filho, Rebeca que tinha preferência por outro. Então a gente vê uma confusão dali. Certo? E a gente vai começar a ver essa história de Esaú e Jacó mais detalhadamente. Vamos ver ali, Gênesis capítulo 25. Logo no início do capítulo 25, a gente vai ver ali um erro um erro muito grande, que aconteceu ali entre os irmãos. E já ali no versículo 25, verso 1, a gente coloca aqui, E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe a ele, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para que eu coma. Nós vemos ali, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então Rebeca a Jacó seu filho falou a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Isso, na verdade, aconteceu ali no capítulo 27. No capítulo 25, nós vemos também a história de Esaú e Jacó. Nós vemos ali o nascimento deles, a história que eu contei já para os irmãos. E também Esaú acaba vendendo a sua primogenitura a Jacó, porque ele estava ali exausto. A gente vê ali uma cena muito terrível. Esaú estava exausto, chegou da caçada. E o que acontece? Eu acho que Esaú ali devia estar num tom de brincadeira. Acho que ele não percebeu bem o que ele falou. E Jacó falou assim: por que você não me vende a sua primogenitura aqui em troca de um prato de lentilha? E aí Jacó falou: então toma a primogenitura, pode ficar com ela, eu vou morrer mesmo aqui se eu não comer isso logo. E aí ele acabou já errando, Esaú dando sua primogenitura ali para Jacó. E mais para frente, no verso 27, no capítulo 27, a gente vai ver que Isaac, já a idade avançada, ele pede para que Esaú vá lá, casse ali um guisado, faça o guisado para ele, uma carne para que ele comesse e que ele o abençoasse. E nisso Rebeca ouviu, olha aí de novo aí, ela ouviu aquilo lá
e foi lá e fez a cabeça do Jacó, que já queria ser o primogênito, já queria essa bênção do pai, e enganaram o próprio pai. Muitas coisas erradas nós vemos aqui nesse texto, não é verdade? Para a gente ver que essas pessoas não eram heróis, não se tem heróis aqui, eram pecadores. E a Bíblia nos mostra os seus personagens como pessoas que tinham muito pecado. Como, por exemplo, a história de Sansão. Meu Deus, Sansão, a gente vê assim, o herói, ele foi um herói, não, ele foi um dos piores juízes. Ele não fez quase nada, era um mulherengo que deixou ali aquilo que ele tinha que fazer, ele deixou ali, foi um dos piores juízes que teve ali. E no fim da sua vida ele repensou aquilo, ele olhou para Deus novamente. E ele morreu ali destruindo o templo dos filisteus ali. Mas foi um juiz assim, com muito pecado em sua vida, assim como Esaú e Jacó foram também. E a gente vê nessa situação um irmão enganando o outro. A própria esposa de Isaac enganando o seu próprio esposo. Olha isso, meus irmãos. Que terrível, não é verdade? E aí, o que acontece depois, no verso 27? Jacó vai lá, pega um animal, Rebeca vai lá, prepara a comida ali, o guisado para Isaac. Aí então Jacó ele se veste com uma pele, coloca uma pele aqui em tudo, finge ser Esaú, vai na tenda do pai e o pai pergunta: quem é você? Sou eu, seu filho mais velho, Esaú, seu primogênito. Aí Isaac fala: então chegue mais perto para me ver se é você mesmo. Então ele toca ali e vê, a voz é de Jacó, mas eu sinto que é Esaú. Então me traga o guisado. Isaac vai dizer ali para Jacó que estava se passando por Esaú. Então ele vai lá atrás do guisado, o pai come e ele vai lá e pergunta ao pai de novo: você é mesmo Esaú? E Jacó responde: sim, sou eu, sou Esaú, seu primogênito. Então ele vai lá, Isaac já na sua velhice abençoa a Jacó no lugar de Esaú. Então Esaú volta com o guisado pronto. E o que aconteceu? O pai já tinha abençoado a Jacó. Esaú fica furioso com isso. E ele fica tão furioso que ele fala assim: eu vou matar Jacó. Eu vou matar ele, eu vou acabar com ele. O que acontece? Jacó foge. E a partir daí nós vamos ver na semana que vem Jacó, o que aconteceu com Jacó, para onde que ele foi? Ele foi lá para a casa do seu tio Labão, lá em Padã Arã, sim, Arã, aquela cidade onde ficou Terá, o pai de Abraão, onde ficou Naor, que ali ficou ali aquela descendência, ficou ali em Arã, Padã Arã, e Jacó vai e foge para lá. Esaú fica muito decepcionado, fica muito bravo e a sua ira não acaba. Ele vai lá e casa com duas mulheres cananitas que trouxeram desgosto para Isaac e para Rebeca também. Então a gente vê uma família que quebrou ao meio, que aconteceram várias coisas ruins, e Isaac ali nos seus últimos anos de vida tem um sofrimento desse. O seu filho vai embora, foge, o outro casa-se com duas mulheres que lhe dão desgosto. Imagina isso. Isso tudo decorrente do pecado. Mas também vou trazer uma outra história para os irmãos, também da vida de Isaac. Estamos falando de Isaac. Eu vou deixar um pouco Jacó e um pouco mais da história de Esaú para a próxima semana. Vamos voltar a Isaac aqui. Nós temos também no capítulo 26, falando sobre Isaac e Abimeleque. Não, mas quem foi Abimeleque? Abimeleque foi rei de Gerar. Gerar ali era a capital dos filisteus, onde eu disse para os irmãos, hoje é a faixa de Gaza. Nós conhecemos. E Abimeleque, ele tinha aquela região e tal. O seu pai também, Melquisedeque, conheceu Abraão também. Pegou Sara como sua esposa. Aí depois Deus apareceu nele a um sonho e falou: não, você vai morrer. Então eu fui lá e devolveu Sara depois. E vai acontecer a mesma coisa com seu filho. Abimeleque ali vai olhar para Rebeca, a esposa de Isaac também. E Isaac vai mentir para Abimeleque, falando que, olha, ela é minha irmã. Assim como seu pai fez com Sara, ele vai fazer com a sua esposa Rebeca. Olha, Abimeleque, ela é minha irmã e tal. Então Abimeleque ali já fica de olho. Os homens também de Gerar ficam de olho. E aí o que acontece? Abimeleque vai ver Isaac ali acariciando Rebeca e ele vai falar: você mentiu para mim, Isaac, você mentiu. E agora, olha, quem dessa cidade tocar na sua esposa vai morrer. Isso lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 11. Aí depois nós vamos ter ali o conflito pelo uso da água, que é interessante nós pararmos para ver. Gênesis capítulo 26, verso 12 e verso 25. Ali, ainda na história de Abimeleque.
Eu vou ler um trechinho para os irmãos também. Um trechinho muito interessante dessa questão, desse conflito. Depois ali que acontece que Isaac mente para Abimeleque. Abimeleque vai lá e dá carneiros, dá muita coisa. Deixa Isaac mais rico do que nunca. Isaac ele já está assim, no seu auge da riqueza. Tem ali tudo que ele precisa ter para uma vida ali boa, tranquila. E ali tem o conflito por causa da água. O que acontece? Nós vamos ler ali a partir do verso 12. E a partir do verso 12, mas nós vamos ler ali a partir do verso 13. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Lembra que eu disse para os irmãos? Depois desse episódio aí, Isaac ele se tornou rico, muito influente na região de Gerar. E adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Falou, vai para outro lugar. Abimeleque já estava ali bravo com Isaac, que Isaac tinha mentido para ele. Então, vai para outro lugar, Isaac. E disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Verso 17. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, um pouco ali perto mesmo, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Aí depois os servos de Isaac cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Aí o que aconteceu? Os pastores que estavam lá, que não eram ali de Isaac ali, eles foram lá e fecharam os poços de novo. E o que acontece? Os servos de Isaac vão lá e cavam mais poços. E aí o que acontece? Teve mais discussão. Fechou os poços. Aí ele vai lá e faz mais poço. Abre mais poço. Aí depois ele se muda para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão, abençoarei. E ali eles cavaram outro poço. Então o que eu quero ver nessa história? Abimeleque expulsou ali, tampou os poços ali de Abraão, mandou Isaac para outro lugar, ele cavou o poço, não deu certo com os pastores, eles fecharam o poço, Isaac fez outro poço, depois fecharam de novo, Isaac se mudou e cavou outros poços. Olha que interessante. E ali aí depois a gente vai ver a aliança de Isaac com Abimeleque, que eles se tornam amigos de novo, depois dessa cava-poço, tampa poço, cava-poço, e depois disso tudo ficou em paz ali entre Abimeleque e Isaac, eles tiveram paz, cada um com seu poço agora, ninguém na terra de ninguém. Depois de tanto cava-poço e tampa-poço, eles já se estabeleceram tranquilo ali no Vale de Gerar. E tem duas aplicações interessantes aqui para os irmãos. Isaac ele apresentou um caráter muito pacífico, apesar de tudo que ele sofreu. Então, essa é a figura que eu vejo em Isaac nesses textos, nesses capítulos. Isaac sofreu demais, ele teve uma infância ali que o pai quase o sacrificou, mas ele confiou em Deus. Depois ele teve ali uma dificuldade, 40 anos, não tinha uma esposa ainda, já dava ali uma aflição para o pai dele, Abraão, e para ele mesmo. Depois ele teve 2 filhos, um queria matar o outro, um enganou o outro, ele teve uma esposa que enganou ele também, mas mesmo assim, ele apresentou um caráter pacífico com todas aquelas pessoas. Ele foi aquela pessoa que guardou tudo aquilo dentro dele, que ele pedia e colocava diante de Deus. E também aconteceu a mesma coisa com Abimeleque. Ele teve discussões com os pastores, os poços. Depois ele o quê? Ele pacificamente conversou e tranquilizou aquelas coisas. Fez uma aliança lá em Gênesis capítulo 26, versos 26 ao 35. Então ele apresentou um caráter muito pacífico. E por isso que eu denomino Isaac como cavador de poços. Eu acho que se nós ficássemos nesse texto, Gênesis 26, a partir do verso ali 12... essa cavação de poço, nós vamos ver a paciência de Isaac. Eu vejo ali Isaac como um cavador de poço. Ele cavava poço, fechava poço, e ele continuava, ele tinha ali um caráter pacífico. Ele conseguia lidar bem com as coisas que estavam ali ao redor dele. Então eu digo uma coisa para você, uma implicação para que nós levemos para nossas casas hoje. Se você está cavando um poço e alguém vai lá e fecha o teu poço, ou seja, alguém vai lá e te arrasa profundamente, te dá um desgosto enorme, continua cavando outro poço, ou cava outro poço, ou continua cavando o poço.
como Isaac fez. Seja um cavador de poços também, como Isaac. Cave um poço para você. O nome de Isaac se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. Então Isaac, pela sua paciência, pelo seu amor a Deus, pela sua paz que ele expressou para com todos ao seu redor, ele foi muito utilizado nas cartas paulinas, no Novo Testamento em geral, como homem pacifista. E vamos refletir o nome. Qual que é o significado do nome de Isaac? Isaac, ele era o filho da promessa. Agora pense na sua casa e reflita nessas perguntas. Que promessa Deus fez a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade? Que ele iria lhe dar um descendente. E esse descendente foi Isaac. Quais que eram os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac? Isaac era um homem pacificador, ele era paciente, ele não gostava de intrigas, ele cavava poços, como a Bíblia vai nos dizer. Ele fechava o poço de Isaac e ele ia lá e cavava de novo. Agora vamos lá. Por que as bênçãos dadas a Abraão foi transferida para Isaac? Porque Isaac era a continuação da promessa de Deus com Abraão. Ele era a descendência de Abraão. Não Ismael. Não os filhos que ele teve com Quetura, uma outra esposa dele, depois do falecimento de Sara. Foi Isaac. Cite algumas características do caráter de Isaac. Nós já falamos aqui. Então, para a gente acabar, nosso tempo já deu aqui, 1 hora já de culto. Se tem alguma coisa que te aflige, como afligia Isaac, os filhos dele, um queria matar o outro, estavam enganando a si mesmos, e nós vamos ver isso na história de Jacó, como ele sofreu por causa dessas coisas que ele fez aí nesse tempo, na casa de seu pai Isaac. Rebeca também ali ela enganou o seu próprio esposo, mas Isaac se manteve firme, confiou em Deus como seu pai Abraão também confiou, embora seus pecados tivessem prejudicado também, mas ele continuou cavando o poço dele. Agora eu uso esse termo cavar um poço, como Isaac cavou o poço lá, fugindo ali de Abimeleque. Continue cavando poços. Se alguém te machuca, alguém faz algo a você, ou você não tem paciência, seja paciente como Isaac. Continue cavando poços. Leve essa frase para sua casa hoje. Eu tenho certeza de quando você ouvir essa frase, cavar um poço, você vai se lembrar de Isaac. Continue cavando poços. Continue perseverando na graça de Deus. Porque Deus revela a sua graça para nós, assim como revelou para Isaac. Assim como Deus ajudou Isaac a ser um homem de paz, a respirar fundo e entender que ele era Deus e que ele iria cumprir a sua promessa, a promessa que ele tinha feito para com Abraão. E é quando nós olhamos lá no verso 16 mais para frente, depois que Isaac tinha passado por todas essas coisas, o que Deus vem e fala a Isaac? Isaac, eu vou cumprir a promessa que eu fiz com teu pai Isaac e te darei uma descendência enorme. Então fique calmo. Fique calmo. É isso que Deus diz a Isaac. Isaac, acho que por toda a vida ele continuou cavando os seus poços. Continuou aguentando muita coisa e perseverou até o fim. Foi um homem justo. Amém, meus irmãos? E esse é o nosso estudo. É um panorama da Bíblia. Então nós estamos vendo a história dos patriarcas e trazendo um pouco das características deles, da vida deles. E semana que vem nós continuamos falando sobre Jacó, sobre a aliança que se perpetuou ali com Jacó e também um pouquinho do que aconteceu com Esaú depois disso aí. Mas lembre-se hoje, continue cavando poços, continue perseverando, continue agindo com paciência. Amém, meus irmãos? Muito obrigado e que Deus possa estar nos abençoando no dia de hoje.